Você já ouviu falar sobre microagulhamento? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje nós vamos conversar sobre esse procedimento tão versátil na área da dermatologia. O que é o microagulhamento? O próprio nome diz, é um procedimento que se utiliza de microagulhas para uma finalidade dermatológica. Microagulhamento ele é um dispositivo que possui vários formatos. Ele pode ser um rolinho, parecendo com aqueles rolinhos de tinta para pintar a casa. Ele pode ser no formato de uma caneta, em que as agulhas estão dispostas na ponta da caneta, e todos esses dispositivos possuem microagulhinhas que vão desde da profundidade de 0,5 milímetros até 2,5 milímetros e que vão ser utilizadas para diversos tipos de finalidade. Para que serve o microagulhamento? De uma maneira geral, o microagulhamento ele serve para provocar uma lesão controlada na pele, ou seja, microfuros na nossa pele. Toda vez que nós promovemos um trauma, promovemos uma pequena lesão, uma escoriação, enfim, qualquer tipo de traumatismo na nossa pele, a pele ela vai gerar um processo de cicatrização. Todo o processo de cicatrização começa ali como ou um pequeno sangramento, ou um pequeno processo inflamatório, passa para a fase de produção de colágeno e na fase final esse colágeno ele vai remodelar, ele vai se reestruturar, vai fazer uma contração e vai formar um colágeno sólido, um colágeno denso. E é tudo isso que a gente quer quando está falando de procedimentos estéticos ou mesmo de procedimentos reparativos. Produção de colágeno. A produção de colágeno ela pode ter diversos tipos de fisiologia, mas o principal é que esse colágeno seja produzido no local onde a gente quer. A ingestão de colágeno, que muitos pacientes perguntam, será que colágeno tomado, ingerido funciona? Existem estudos que dizem que funciona, existem estudos que são um pouco controversos, por isso que normalmente nós orientamos a produção local do colágeno, que pode ser obtida através do microagulhamento. E para que o microagulhamento serve? Nós podemos utilizá-lo para diversas maneiras, para diversas finalidades, como por exemplo, para tratamento de cicatrizes de acne. Pacientes que têm acne, aquela lesão inflamatória, aquela espinha, quando tratam, podem ficar com aquelas cicatrizes pontuadas na face, que normalmente é bastante incômodo. O microagulhamento também pode ser utilizado para tratamento de cicatrizes lineares, cicatrizes de incisões. Claro que todo procedimento tem uma limitação da sua técnica, a gente consegue obter um resultado e a associação dos procedimentos normalmente é mais bem-vinda. Cada tipo de procedimento vai gerar um pouquinho mais de resultado. O procedimento de microagulhamento também pode ser utilizado para clareamento de lesões. Pacientes que possuem manchas, que possuem algumas lesões como melasma, que é uma pigmentação excessiva na região da face, podem se beneficiar com o uso do microagulhamento. Obviamente, esse procedimento ele não deve ser utilizado em casa, não deve ser realizado por profissional não habilitado e por isso nós orientamos que o paciente realize esse tipo de procedimento com o médico dermatologista. E se o procedimento não for bem executado, o resultado estético pode ser bastante desagradável. Ele pode gerar uma mancha maior, ele pode gerar uma cicatriz maior e, principalmente, se o procedimento não for bem adequado, não for bem realizado, pode até gerar um processo infeccioso. Quando a gente vai realizar o microagulhamento, é importante que o paciente saiba que existe todo um preparo de analgesia, de anestesia para que esse procedimento não seja insuportável. Eu brinco com os pacientes e falo que a gente já saiu do século XVIII, a gente não precisa de instrumentos medievais de tortura. Então, quando a gente vai fazer o microagulhamento no rosto de um paciente, a depender do local, como por exemplo na região frontal, nós realizamos alguns pontos de anestesia para que esse procedimento não seja insuportável. Outras áreas do rosto podem ser submetidas a anestésicos locais, a anestésicos tópicos, como por exemplo pomadas de anestésico, antes da realização do procedimento. Claro que todo procedimento tem uma certa sensibilidade. Alguns pacientes sentem mais dor, outros pacientes sentem menos dor, mas tudo isso pode ser discutido com o médico dermatologista antes da realização do procedimento. Dúvidas, sugestões, fico à disposição. Obrigado e até a próxima.